O seu cérebro está sendo destruído nesse exato momento. Não é teoria da conspiração e também não é exagero. Enquanto você está assistindo esse vídeo, agora mesmo, algo está drenando sua capacidade de pensar, de focar, de viver com clareza. E o pior, você já se acostumou com isso. Você acha que é normal se sentir exausto o tempo todo? Trocar o tempo inteiro de tela de 10 em 10 segundos? Esquecer o que ia fazer? Mas não é não. Tudo isso tem um nome, eu vou te falar ele agora. Brain rot. Já ouviu falar disso? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está por trás desse brain rot. Esse apodrecimento mental que atinge milhões de pessoas. E como que você consegue parar isso com técnicas comprovadas antes que seja tarde demais. E no final eu vou te falar o maior erro que as pessoas cometem e que mais destrói o cérebro. E te garanto, não é nem um pouco intuitivo. Nós estamos numa era com estímulos muito rápidos. Você provavelmente já ouviu falar da famosa dopamina. Mas se você não sabe o que é, basicamente, dopamina é um neurotransmissor que é responsável pelo prazer que nós sentimos quando nós recebemos algum estímulo. Ela é ativada como uma recompensa de algo que a gente fez ou de algo que a gente recebeu. Então, quando a gente come um chocolate, quando a gente faz uma atividade física prazerosa, quando a gente acaba um trabalho que a gente estava fazendo, que estava sendo desgastante, mas a gente conseguiu concluir, nós recebemos um estímulo positivo, que é essa dopamina, como a emoção de felicidade. Só que são várias as coisas que podem estimular essa felicidade na gente. E dentre tantas atividades que nos fazem sentir prazer, uma das que mais se fala hoje em dia como prejudiciais é a utilização das redes sociais de uma forma exacerbada, sem um controle do tempo. E aí quando a gente começa a consumir os conteúdos que as redes sociais nos impõem de forma massiva, e um atrás do outro, né, não paramos nem muito para pensar o que a gente realmente está consumindo, só recebe aquele estímulo e sente prazer por aquilo, fora todas as questões de notificações que ficam aparecendo, luzes e imagens chamativas, tudo isso vai cansando o nosso cérebro. Toda a dopamina que vai acumulando, quando a gente fica nesse looping de conteúdos em sequência que liberam muita dopamina, a gente acaba acostumando o nosso cérebro a querer recompensas o tempo inteiro. E aí o nosso cérebro fica mais exigente, fazendo com que as atividades que demoram um pouco mais tempo para serem executadas, aquelas atividades cotidianas que todo mundo sempre realizou fora das redes sociais, fora desse consumo exacerbado de estímulos, se tornem um pouco frustrante e menos prazerosa. E isso leva ao nosso famoso brain rot. E o que é brain rot? Você já ouviu falar de brain rot alguma vez na sua vida? Se você já ouviu falar, comenta aqui embaixo. E se não ouviu, comenta aqui. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu vou te explicar agora o que é brain rot. Basicamente, é uma expressão utilizada na internet, né, para dizer quando a nossa mente fica emburrecida. Numa tradução livre seria apodrecimento cerebral. É justamente isso que eu tinha falado antes. Por causa do excesso de consumo de conteúdos superficiais, repetitivos e basicamente inúteis, o cérebro começa a ficar cansado e aí começa a ter aquela sensação de vazio. De certa forma, a gente poderia até falar que o nosso cérebro fica meio drogado, que gera uma condição parecida com o cérebro de pessoas que realmente usam drogas fortes. O cérebro acaba perdendo a capacidade de foco, de ter atenção. Inclusive, a memória vai se deteriorando. Pensa comigo, o que o cérebro vai preferir fazer? Atividades que demandam mais tempo e desgaste para receber recompensas, ficar feliz? Ou pequenos vídeos rápidos, curtos, que não tem muito sentido, que vão trazer essa felicidade de uma forma muito mais rápida. Então o cérebro para de preferir essas atividades, que são mais edificantes pra gente. É perigoso isso, você não acha? Pois é, eu vou complementar com alguns estudos que vão te deixar um pouco assustado. Em 2015, a Microsoft fez um estudo lá no Canadá para verificar como que está o tempo médio de foco das pessoas. Em 2000, ele era 12 segundos. Em 2013, já era 8 segundos. Isso criou até uma viralização, de certa forma, naquela época, porque começaram a comparar o tempo de foco de um peixinho dourado, que era de cerca de 9 segundos. O intuito desse estudo era avaliar como que o uso crescente dessas tecnologias estavam afetando a nossa atenção. E um outro estudo de uma universidade lá na Califórnia identificou que o tempo em que um usuário passava focado em uma única tela em 2004 era de aproximadamente 150 segundos. Já em 2012 foi para 75 segundos. Ou seja,
a metade, né? E mais recentemente essa mesma pesquisa foi feita em 2023 e o tempo médio passou a ser aproximadamente 47 segundos. Menos de um terço daquele tempo lá de 2004. Esses dados eles nos deixam um pouco assustados, mas é justamente por causa dessa exposição que nós estamos tendo. Essa dopamina artificial está gerando esse vício e está drenando completamente a nossa energia. E eu vou te dar 3 sinais de que isso já está te destruindo e você nem percebe. O primeiro é a falta de foco para tarefas bem simples. Já parou para perceber algum momento que você está fazendo algo simples, fazendo alguma atividade da casa e você do nada para e pega o celular? Ou então se distrai com uma facilidade muito maior? Bom, tá aí. O nosso foco está sendo roubado. Inclusive tem um livro muito bom que eu vou deixar aqui na descrição que fala justamente sobre isso. O segundo sinal é uma sensação constante de cansaço mental, sem mesmo ter feito nada. Eu já senti várias vezes quando eu estava mexendo no celular no ônibus, eu estava parado, sentado mexendo no celular. Quando eu paro de mexer, um cansaço muito grande. Não é um cansaço físico propriamente dito, mas ao mesmo tempo acaba sendo, né? Você se sente muito cansado. Cansaço mental, que acaba passando também para o seu corpo. E quando você começa a fazer isso na sua ida para o trabalho, por exemplo, no começo do seu dia, o resto do dia você se sente drenado, realmente. E o terceiro sinal, que é um pouco engraçado até, é a nossa incapacidade de ficar entediado. A gente precisa de estímulo o tempo todo. E você pode pensar, mas Daniel, isso é legal, a gente não tá mais ficando entediado. O tédio é algo chato. Não é legal ficar entediado, mas na verdade é sim. Nossa capacidade de ficar entediado é o que nos permite, especialmente, recarregar as nossas energias. E quando a gente não para, não descansa, quando o nosso cérebro fica o tempo inteiro trabalhando de forma excessiva, especialmente quando a gente tá nas redes sociais, né, com estímulos muito grandes, nosso cérebro começa a pifar, né? E, geralmente quando as pessoas se deparam com esse cenário, elas têm uma atitude que é extremamente errada e que eu vou te contar no final do vídeo. Então fica aqui para você não fazer isso também. Antes eu vou te falar como que você faz para reverter isso. Eu vou te dar 3 técnicas infalíveis para você conseguir se livrar desse apodrecimento cerebral. Técnica número 1, jejum de dopamina. Você pode ficar, por exemplo, 1 hora sem celular todos os dias. Naquele momento que você geralmente ficava no celular, né? Por exemplo, quando você estava indo para o seu trabalho, você coloca como propósito não utilizar celular durante aquele tempo. Isso vai te ajudar a diminuir o vício. Técnica número 2, redesenhe o seu ambiente. Torne os acessos às suas distrações, especialmente as telas, né, um pouco mais difíceis. Então, não deixe o celular o tempo inteiro do seu lado, ou o controle da televisão, quando você precisar realmente relaxar, você precisar realmente fazer esse jejum de dopamina, né? Então, afaste tudo aquilo que vai te atrapalhar e que vai te tentar a utilizar essas telas. Técnica número 3, treinar o seu foco. Tem vários exercícios que você pode fazer, eu pretendo trazer vídeos mais pra frente falando sobre esses exercícios, mas vou citar algumas coisas que você pode fazer aqui. Por exemplo, você pode separar alguns minutos de leitura profunda durante o seu dia em um local silencioso. No final do seu dia você pode separar um tempinho para recordar tudo que você viveu e anotar se você quiser. Você pode recorrer à meditação, à oração, se você é um pouco mais espiritualizado. Agora eu vou te mostrar o maior erro que as pessoas cometem quando tentam reverter essa situação. E o erro é tentar cortar tudo de uma vez e se frustrar. Basicamente, quando você faz isso, você corta de uma vez. Eu tô muito viciado nas redes sociais, tô muito viciado no Instagram, então eu vou lá e vou excluir o Instagram de uma vez só. O seu cérebro vai entrar em abstinência. Aquilo que acontece com as pessoas que usam drogas quando elas são afastadas da sua droga, por exemplo. Porque ele sente uma ausência gigantesca desses estímulos, e se você não colocar algo no lugar, você vai acabar instalando novamente e voltando para esse vício, e talvez até de uma forma pior. Então essa mudança precisa ser gradual, constante também, você não pode perder o seu objetivo. Agora você sabe o que está destruindo a sua mente. A escolha é sua. Continua entregando os pedaços do seu cérebro dessa forma, ou recupera o controle de vez. Agora você conhece o inimigo, os sinais e como se proteger disso. Mas se você quer aprender a diminuir o seu tempo de tela, esse vídeo aqui que está aparecendo para você é ideal. Comenta aqui embaixo se você vai aplicar alguma dessas técnicas. Curte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque a gente ainda vai trazer muito conteúdo sobre isso para te ajudar a vencer e se tornar alguém mais controlado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.